A gente tem imagens agora ao vivo do nosso Zé do Drone, né? Que está percorrendo ali a região onde aconteceu o desabamento no Guanabara. Ali no fundo você tem a BR-153, aí é o local do desabamento. Daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo daí, a Ludmila vai mostrar como é que está a situação, por lá. Você estava vendo agora a região ali que é próximo à BR, foi aí que caiu esse telhado, um trabalhador acabou morrendo quando esse telhado desabou durante a colocação de um teto de gesso. A Ludmila já chegou lá, a Ludmila já está posicionada então para conversar com a gente, para falar, né, com relação às investigações, como é que está o trabalho de investigação e toda a parte, né, estrutural também dessa obra aí onde aconteceu a morte desse trabalhador. Ludmila, como é que está a situação aí agora? Tudo interditado em volta, as construções em torno, como é que está a situação aí nesse momento? Então, Anderson, a gente está de volta aqui, né? A gente tem imagem tanto aqui de pertinho, né, do local que aconteceu esse acidente ontem, quanto do alto, a imagens do nosso cinegrafista Zé do Drone, gente, para vocês verem a dimensão dessa estrutura, né? Cerca de 400 metros quadrados. Realmente era um galpão muito grande. Quem está do meu lado para conversar com a gente aqui essa manhã no Bom Dia Goiás é o Lamartine Moreira, que é presidente do CREA. Presidente, eu começo perguntando para o senhor. Ontem, assim que aconteceu o acidente, eu estive aqui e vi dois representantes do CREA. Eu até perguntei, né? Quem acionou vocês? Eles me disseram que foi uma denúncia. Foi um denunciante que ligou e pediu para que viesse, mas, de fato, qual é o papel do CREA, né? Que medidas o CREA vai tomar a partir de agora? Qual que é a função do CREA mediante uma situação tão grave como essa? Bom dia. Bom dia aos nossos telespectadores. O CREA é um órgão fiscalizador, né? Nós temos uma equipe aí que fiscaliza mais de 70 mil imóveis em todo o estado de Goiás. E normalmente a gente passa, é uma rota a ser cumprida dos fiscais, né? E o pessoal às vezes procura esse interstício entre a primeira visita e a segunda visita, né? Para fazerem a obra igual a essa daqui, sem um profissional legalmente habilitado. O CREA fiscaliza nesse sentido, de anteceder, mas nós não temos efetivo suficiente. Não, na verdade, humanamente é impossível, porque hoje você acaba de passar, a pessoa já começa a fazer logo após a nossa fiscalização, né? E como a gente fiscaliza o estado inteiro, a gente está nos reestruturando, né? Mas seria impossível a gente fazer tudo sem o apoio da comunidade, da sociedade, fazendo a denúncia para nós, que aí assim, a gente nos ajudaria e muito nessa fiscalização. Para o pessoal de casa entender, assim, sobre a importância, né, de se ter um responsável técnico, que é um engenheiro civil, né, para supervisionar a obra. A gente não fala não só da parte de comércio, né, empresas, mas a parte residencial também. A pessoa às vezes vai fazer uma garagem em casa, né? Qual que é o papel desse responsável técnico? Então, ele vai garantir a segurança, qualidade, economia, né? Então o profissional, às vezes muitas pessoas falam assim, não, mas eu tenho um pedreiro, ele é ótimo. Beleza, o engenheiro precisa do profissional realmente para ajudar na execução, né? Mas nesse caso específico aqui, qual foi o prejuízo desse proprietário, fora a vida que foi levada? Muita gente, eu acredito, assim, o presidente, que deixa de contratar um responsável técnico, né? Por questão financeira, né? É muito caro pagar um engenheiro. Para o pessoal de casa saber, quanto custa mais ou menos hoje, assim, para uma obra, para contratar um responsável técnico, um engenheiro para supervisionar um trabalho de reforma como esse aqui? Isso varia muito de papel do que o profissional vai fazer, né? Mas ele pode fazer, igual a gente estava conversando aqui, o salário mínimo do profissional hoje é 8,5 salários. Ele pode estar pegando várias obras no entorno aqui para completar esse valor. Hoje o salário mínimo, os 8,5 salários, dá 10.300 e poucos reais, né? Se ele pega 4 ou 5 obras assim, sairia na média de 2.000 e poucos reais por cada unidade. Então é nesse sentido, não é caro. Caro é um prejuízo, igual esse proprietário teve aqui, né? Que levou toda a construção dele abaixo,
né? E o prejuízo maior que foi o da vida. Então, realmente, precisa de um profissional legalmente habilitado. Quando o senhor fala em 8 salários mínimos e meio, né, que, por exemplo, aqui na região do Guanabara, deu para perceber que não é só aqui que estava em obra, não. Tem outros pontos que a gente passa que a gente vê que está em obra. Então, os comerciantes, eles podem, por exemplo, num bairro, eles podem se juntar, por exemplo, 8 obras que o senhor falou, né? Um exemplo, e contratar um responsável técnico e se juntar para todo mundo pagar Sim, esse valor mínimo. Podem fazer as parcerias, né? O profissional tem condição de olhar essas 8 obras, essas várias obras, né? E o valor fica bem em conta para todo mundo. É isso que é o nosso papel também, de despertar na sociedade que você realmente, contratando um profissional, você está contratando segurança, economia e qualidade. E o que acontece quando vocês chegam numa obra, por exemplo, se chegasse aqui antes de acontecer esse desastre e vissem que não tem um engenheiro, né, contratado para supervisionar, o que acontece? Vocês a gente tem esse poder de interditar, paralisar Na tudo? verdade, com a parceria com a prefeitura. O CREA só tem essa parte de fiscalização. Ele vai ver se tem um profissional realmente na obra para poder acompanhar a obra para evitar esse sinistro aqui. Em parceria com as prefeituras, aí sim a gente aciona a prefeitura vem e embarga a obra. Ô, presidente, e quanto à causa desse desastre aqui? O senhor como engenheiro, representante do CREA, a sua experiência, que hipóteses vocês já começaram a levantar desde ontem a respeito dessa tragédia aqui? Pelo que podemos observar, né, foi uma sobrecarga na estrutura metálica. Então, pelo que a gente está vendo aqui, tem placas de gesso, né? Então, com o tempo úmido, molhando, então possivelmente pode ser uma sobrecarga que veio a ruir a parte da estrutura metálica do telhado. Chegou a informação de que parte dessa estrutura metálica também estava enferrujada? Isso com pontos de oxidação, né? Então precisava de uma manutenção. Então por isso que você precisa realmente de um profissional, né? No caso da estrutura metálica, o engenheiro mecânico iria vir cá, ver como é que estava a solda, os pontos de solda, a estrutura, realmente ela iria aguentar ou não aquela sobrecarga do peso. Então são vários profissionais dentro da engenharia que a gente vem dando essa celeridade, essa tranquilidade para a sociedade. Tá certo, então, presidente do CREA, Lamartine Moreira, obrigada aqui pelas explicações. Estamos sempre à disposição. Anderson, a gente sabe, né, que a Polícia Técnico-Científica esteve presente, como eu estava conversando com o engenheiro aqui, agora fica essa principal pergunta a ser respondida, né? Infelizmente, a vida, né, desse pedreiro se foi, mas o que aconteceu de fato para essa estrutura ter desabado? Eu volto com você. E que a gente tire lições de tudo isso, né, Ludmila? Muito obrigado aí pelas informações, um bom trabalho. Até